Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos. Mais uma gravação das oportunidades da semana, em parceria com o canal Monitor do Mercado. Me chamo Alan, faço parte da equipe Ficube. Hoje, dia 1º de julho, uma segunda-feira. Vou colocar minha tela para a gente começar com a análise do Ibovespa. Vamos lá, pessoal. Ibov nós havíamos marcado, né? Esta região de fundo perdido aqui lá de abril, né? Ibovespa na sexta-feira sentiu ali próximo da região, acima, né? Mas ainda na região ali de fundos anteriores, hoje dando continuidade na movimentação de alta, tá? Ainda vejo, né, que esta movimentação que o índice, que o Ibov faz desde o dia 18 de junho, ainda é um movimento de repique da pernada anterior, então ainda acredito que a qualquer momento o índice sinta e volte para testar novamente fundo, ou pelo menos faça uma retração dessa pernada de alta que ele está desenhando no momento, né? Para quem sabe, né? E aí sim eu começo a ver uma possibilidade de reversão da queda, se ele fizer um movimento de correção, segurar no meio do caminho, formar um pivô e depois vem rompendo ali um topinho que ele deixa mais para frente aí para a gente, tá? Então, assim, no momento a gente ainda segue no curto prazo numa movimentação de alta, mas já em pontos ali de maior dificuldade pelo gráfico diário, tendo que pelo diário estamos chegando aí próximos de resistências importantes, tá? Como ele passou por cima ali dos 123 e 700, 124 mil, meu próximo ponto de atenção vai ser essa linha de tendência dos topos que ele tem deixado desde janeiro, tá? Que ele deu uma violinada, né? Ele passou acima, depois retornou para baixo da linha de tendência. Então, vou ficar de olho ali perto dos 126 mil, 126.300, também é uma região de resistência. Sentiu por ali, iniciou o movimento de correção, teremos que acompanhar a reação dele quando volta para metade dessa pernada de alta que ele fez. Se por acaso ele formar um pivô e apontar para cima, isto daqui me sugere o início de um movimento que nós chamamos de onda 3. É claro, ele precisa romper o topo que ele vai deixar, e aí, se rompido, a gente pode até ver esse Ibov tentando iniciar uma movimentação de alta mais consistente, tá? No momento, eu ainda vejo bastante resistência entre 126 mil. Ele já está em uma região de resistência, tá? Só que o detalhe é que ele ainda segue subindo no curto prazo. Eu diria que neste ponto aqui já tem que ter um pouco mais de cuidado ali com compras, tá? Mas como o mercado está subindo, ainda dá sim para pensar em compras, principalmente em ativos, né, em ações que estejam em região de suporte interessante. Mas só tomar cuidado ali com o tamanho de posição, porque se o mercado falhar por aqui e apontar para baixo, pode ser que acabe deixando preso aí próximo de região de resistência, tá? Então, vamos acompanhar. Ibov, curto prazo, segue movimentação de alta, tem próximo alvo ali nos 126 mil, 126.300, mas sentindo por aqui mesmo, né, ou lá próximo dos 126, ficar de olho quando ele faz o movimento de correção dessa pernada anterior. No momento, né, supondo que ele pare exatamente aqui neste ponto que ele está agora, que é os 125 mil, se eu fizer uma retração dessa pernada de alta, eu ficaria atento ali próximo dos 121.800, 121 mil. Se por um acaso ele chegar nestes pontos e formar um pivôzinho para cima, a gente pode considerar uma possibilidade de mais uma pernada de alta depois, tá? Então vamos acompanhar. Ibov segue movimento de repique, dando continuidade na alta, né? Dando continuidade ali no curto prazo em topos e fundos ascendentes, próximo ao 126 a 126.300. Segurou por aqui, começa o movimento de correção, aí cuidado, né, para quem estiver nas compras, a gente passa a ficar de olho no 121 mil. Segurou no 121 mil e formou um pivô novamente, pode ser mais uma oportunidade para se pensar nas compras. Ah, vamos lá. Chegou no 121 mil, passou direto, volta para testar fundo, tá? E aí não teria mais compra. Essa é uma região que eu começo até a ver uma relação risco-retorno mais interessante, até para oportunidades de venda, né? Aí vale a pena também ficar de olho naqueles candidatos que estão numa tendência de queda, deram uma esticada, estão testando resistência, podem ser bons candidatos, acreditando aí, caso o Ibov resolva, né, iniciar um movimento de correção, são ativos que podem aí ter uma movimentação de queda aí nos próximos dias, tá? Então vamos lá, vamos dar uma olhada no gráfico do dólar também, né, WDO FUT. O dólar, pessoal, o dólar também, né, tinha uma região aqui de resistência nos 490, passou direto, né, 5,50 na verdade,
passou direto, já está no 5,60, tá? Tem um próximo ponto que eu marquei aqui, perto do 5,65, 5,70, e o dólar também já está chegando lá. Eu entendo que o dólar ele segue uma movimentação de topos e fundos ascendentes, está esticado para cima, tá? Mas de qualquer forma, correções no dólar ainda vejo com oportunidades de compra. E pelo diário, ele passa a ter o 5,50 como uma região de suporte, tá? Então, se por acaso o dólar corrigir, a ideia é corrigir ali a região de 5,50 para dar uma nova oportunidade ali de compra e testar os topos, né, que ele pode deixar em breve, tá? Comprar agora eu não acho que é uma boa região, né? Ele está bem esticado para cima e, na minha opinião, já chegando em região de resistência importante. Vamos ver como que o dólar reage aí próximo desse 5,70, que é um ponto aí mais pesado ali, né? Um ponto onde ele pode dar uma segurada ali no curto prazo, tá ok? Bem, pessoal, toda semana trago 2 candidatos. A gente comentou ali do Ibov, né? Um pouco mais esticado nesse movimento de repique. Então, eu trouxe 2 candidatos para a semana, sendo um de compra e outro candidato que eu entendo ali estar numa região interessante para se pensar em vendas, tá? Então, um candidato de compra e um candidato de venda. O primeiro candidato que eu gostaria de trazer aqui para vocês é um candidato de compra, que no caso é o gráfico de Elet3, Eletrobras. Gosto bastante desse gráfico de Eletrobras. Ele chegou em uma região de fundo anterior aqui de outubro de 23. Também tem um suporte pela MIMA 1292 e está evitando linha vermelha, tá? Ele tem uma região aqui no diário que precisa trabalhar acima, que é desses 36,90. Acima de 36,90 começa a ver a possibilidade de Eletrobras buscar de novo aqui a região dos 39,80. O ideal é que ele não venha mais para baixo desses 33,80, tá? Então, gosto bastante desse gráfico de Eletrobras e vejo a possibilidade ali de ele voltar próximo dos 39,80, testar aquela região que no momento passa a ser uma resistência, né? Era uma região que ele tinha deixado fundos no passado, foi perdido. Se ele voltar para testar ali, vai ser um ponto de resistência importante no curto prazo. Mas fica aí a dica: Eletrobras, gosto da reação, deu uma esticada no curtíssimo prazo, já está testando um ponto aqui que é os 36,90, mas passando para cima de 36,90, abre espaço até 39,90, 39,80, que é esse topinho aqui que ele deixou no dia 8 de maio, tá? Outro candidato que eu gostaria de trazer é o gráfico de Ambipar, e aí, no caso, é um gráfico para venda. Bem, vamos lá. Primeiro, eu gostaria de comentar pelo semanal, né? Repara o semanal de Ambipar, como ele vem em uma movimentação de topos e fundos descendentes desde o topo de agosto de 21. Então, toda vez que ele faz um novo fundo, ele corrige, bate cabeça para baixo, corrige, bate cabeça para baixo. E recentemente, né, ele perdeu, né? Ele deu essa esticada aqui para baixo pelo semanal, perdendo este fundo de outubro de 23 e voltou para testar a mesma região de fundo perdido. Entendo que é um ponto onde a ideia seria já começar a dar uma segurada e voltar para testar novamente essa região de fundos anteriores. Bem, ele deu uma esticada mais forte, tá? Mas a tendência ainda é de baixa. É claro, é para vender agora? Espera um tempo gráfico menor, um gráfico de 2 horas, o gráfico diário, pelo menos dá alguma sinalização que indique para a gente algum tipo de reversão no curto prazo, porque no curto prazo provavelmente ele ainda esteja numa movimentação de alta por conta da puxada que ele vem dando aí desde o dia 27 de maio. Chegou em uma região de resistência importante pelo semanal, tá? A ideia seria voltar para testar fundo. Se por um acaso Ambipar começa a segurar por aqui, volta o movimento ali, inicia um movimento de correção e no meio do caminho começa a segurar, aí tem que acender um sinal de alerta para quem está vendido, né? Porque isso pode ser o início de uma onda 3 para cima também. Ele dá uma pernada forte, corrige 50%, 61,8, depois dá outra pernada para cima, e aí o alvo passa a ser os 15,90, 16 reais. Então vejam, Ambipar em uma região de resistência. É um ponto onde entendo que a ideia seria bater cabeça e mandar para baixo. Ainda está cedo para afirmar que ele começa a cair a partir do dia de hoje, né? Ele está na região de resistência, mas ainda não deu ali um sinal claro de que vai iniciar uma movimentação de queda. Pelos 120 minutos, né, gráfico de 2 horas, eu esperaria algo parecido com isso que eu vou desenhar. Então, ele faz um movimento tipo back, testa, por exemplo, a linha verde, que no momento é suporte, vem para testar topo, não faz novo topo e começa a perder um fundo anterior em tempos gráficos menores. Se ele desenhar algo parecido com isso, pode ser o início aí de um movimento de queda, e aí o primeiro alvo, né, pelo gráfico de 2 horas, seria aqui na região dos 9,40, nesse suporte 144, tá? E aí, chegando lá, a gente observa a reação do preço. Mas gosto de Ambipar e vejo que é um candidato ali
que está numa região de resistência importante, agora é acompanhar para ver se ele vai sentir a região aí nos próximos dias, tá? S&P 500, pessoal. Bem, o S&P 500 ele fez topo histórico novamente na sexta-feira, né? Então deixou um paviozão lá nos 5.520. S&P 500 ele vem renovando topos históricos, mas não tem feito mais grandes movimentos, né? Ele faz um novo topo e depois corrige ali, não está ali acelerando, né? Uma movimentação forte de alta. Já começa a apresentar divergências, né? A gente já comentou recentemente que o S&P 500 vem demonstrando algumas divergências pelo ROC, né? Isso já faz até algum tempo. Se bem que é, esse último topinho aqui que ele fez até tirou uma divergência de um topo anterior. Mas de qualquer forma dá para perceber que ele veio meio pisando no freio, tá? Não está naquela movimentação forte de alta. De qualquer forma, a tendência é de alta. Então, no momento, ainda sigo com uma leitura de que o S&P 500 é para cima. Qual que é o detalhe? Se eu for no curtíssimo prazo, então se eu for num gráfico de 2 horas, repara que ele deixou um topo na semana passada, né? No dia 20 de junho, voltou para testar na sexta-feira, até violinou lá, né? Deixou um pavio acima do topo anterior, mas não deu continuidade. Tá voltando para testar essa região dos 450 que ele deixou aqui no dia 24 de junho. Se por um acaso S&P 500 no curto prazo começa a trabalhar acima dos 450, poderemos ter uma movimentação de correção no S&P 500 até a região dos 340. 340 região de suporte. Acredito que ali ele tem uma reação e volte para testar de novo essa região dos 450, região dos 5.500, né, caso ele venha para testar os topos novamente, mas ficar atento ali, porque no curto prazo a gente pode ter sim uma correção no S&P 500, mas ainda vejo que os 340 vai trabalhar como suporte, só lembrando que 340 é uma região de topo ali que ele deixou também, né, no dia 23 de maio, foi rompido recentemente, tá? Então, 440 e 450 ponto importante no curto prazo, se perdido a gente pode ver uma correção ali no S&P 500 até a faixa ali dos 5.345, 5.350 para ser testado como suporte. Tá ok, pessoal? Então é isso daí. Vou encerrando por aqui. Desejo para todos uma excelente semana, bons trades e semana que vem nós estamos de volta com mais uma gravação das oportunidades da semana em parceria com o canal Monitor do Mercado. Pessoal, um abraço, até semana que vem. Tchau, tchau.